Hoje é o quarto dia e último dia dessa sequência de mensagens sobre família. Amém? Amém? Então, hoje é o último dia dessa sequência de mensagens sobre família. E nós vamos estar falando de várias famílias do livro de Gênesis, da palavra de Deus. E vamos ver o que nós podemos aprender com as atitudes certas ou erradas de grandes homens de Deus, das primeiras famílias, do início aí de tudo. Amém? Vamos lá então. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Você que for achando, se coloca de pé. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Quem achou, diga amém bem forte. Amém. Vamos lá. Gênesis 9, 20. Diz assim: Começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé, que eram filhos de Noé, tomaram uma capa e puseram-na sobre seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira de que não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, seja para seus irmãos. E disse mais: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Viveu pouco, né? Glória a Deus. Diga assim: eu creio que neste momento Deus irá falar comigo. Amém? Glória a Deus. Então nós lemos aí Gênesis capítulo 9, versículo 20, onde conta aí a história de quando Noé, depois que ele já tinha acabado o dilúvio, ele já tinha se estabelecido outra vez na terra. E Noé, ele fez uma vinha, ele plantou uma vinha. E um dia ele foi lá, e mandou ver no vinho e ficou embriagado, totalmente embriagado. E ele perdeu o controle da situação, ficou muito bêbado, ficou muito bêbado. A Bíblia fala que ele ficou nu, tirou a roupa, ficou peladão, né? E ficou assim, muito bêbado. E aí seu filho, Cã, viu Noé naquela situação, e ao invés, porque era uma falta de respeito muito grande, os filhos verem os pais, no caso, o Cã vê Noé nu e não fazer nada. Ele viu aquela situação, não teve respeito nenhum por aquilo. E ele viu aquilo e foi falar para os irmãos dele. Os irmãos dele pegaram a toalha, sem ver, foram indo até Noé e cobriram o pai deles. Quando Noé despertou do sono, ele ficou sabendo o que aconteceu. Ele viu, caiu a ficha, poxa, eu estava pelado. Ele ficou normal de novo. Ele viu aquela situação, aí ele olhou para o filho dele, ficou muito bravo e amaldiçoou o filho dele. Ele falou assim: ó, maldito seja Canaã. Maldito seja. Ele amaldiçoou. Então, o que acontece? Hoje nós vamos conversar sobre alguns exemplos das famílias do livro de Gênesis, que nós devemos tomar para nós de não fazer ou fazer. E esse primeiro exemplo é quando o pai amaldiçoa seus filhos. O pai
amaldiçoa seus filhos. Meu irmão, você que é pai, você que é mãe, existe uma autoridade espiritual sobre a vida de vocês muito grande. Quando nós estamos aqui apresentando crianças, nós temos que falar isso para os pais e também para os padrinhos, sobre essa responsabilidade. É a responsabilidade de um pai e de uma mãe garantir que o seu filho cresça, garantir que o seu filho saiba daquilo que é certo ou errado. É responsabilidade do pai e da mãe. Ninguém consegue aprender sozinho. Ou os filhos veem o exemplo de seus pais, ou os filhos ouvem aquilo que os seus pais pedem para eles, ou não dá para crescer. E o que acontece? Os pais têm essa autoridade espiritual sobre a vida deles, e muitas vezes é usada de uma maneira errada essa autoridade. Você tem autoridade para abençoar seu filho e também tem autoridade para amaldiçoar. Eu creio que a intenção de um pai, o maior sonho de um pai, é ver seu filho crescendo bem, saudável, e um dia chegar muito mais longe do que o pai conseguiu chegar. Amém? Nós sabemos que é assim. Só que muitas vezes os filhos cometem erros. Os filhos cometem erros que cabe ao pai não condená-lo pelo erro, mas ajudar o filho a mudar, a melhorar e a crescer. Amém? Só que essa parte de condenar o filho, que não é responsabilidade do pai, os pais têm exercido. E quando eu falo amaldiçoar os filhos, é que muitas vezes, meu irmão, não é apenas você olhar para o teu filho e falar assim: eu desejo que você nunca seja feliz. Não é. Mas é expressar isso de outras maneiras, que no final dá o mesmo resultado. Por exemplo, um filho que está aprendendo a dirigir, ou uma filha, e quando aquele jovem pega o carro e faz alguma coisa que não deve, e o pai agride o jovem, ou a mãe agride o jovem ou a jovem com palavras, gerando no jovem aquela barreira, aquele medo, sabe? Agride com palavras, repreendendo de uma maneira que chega a ferir o coração. Você gera naquele coração uma barreira, onde todas as vezes quando acontecer uma situação parecida com aquela, ele vai lembrar daquele momento. Vai ter uma dor pelo que você falou no coração dele, e também pode ser que aconteça um trauma. Trauma em que sentido, pastor? Tem pessoas que têm medo de dirigir, porque quando foram tentar, elas não tiveram incentivo nenhum. Tem pessoas que têm medo, mas é um pavor, porque tem trauma. E eu vou dizer para você, Deus pode te libertar disso, amém? Deus pode te libertar disso. Se você for ver a origem desse trauma, muitas vezes foi porque alguém que estava ensinando acabou julgando a pessoa e condenando ela, gerando ali uma maldição, a ponto da pessoa não conseguir sair daquele lugar. Amém? Tem pessoas, isso é uma atitude, é uma simples exemplo que eu dei, mas vamos citar outro. Tem pessoas que não conseguem ter um controle financeiro. Jovens que não conseguem ter controle financeiro. Isso muitas vezes está acontecendo muito nos jovens de hoje. Eles não têm nenhum tipo de controle financeiro. Porque todas as vezes que o pai dá uma mesada, um dinheiro para o filho, o pai olha para o filho e fala assim: ó, faz o que você quiser com o dinheiro. Faz o que você quiser. E se você dá um dinheiro para um jovem que não tem experiência nenhuma em administração e fala para ele: faz o que você quiser, ele vai fazer tudo errado.
Então o papel do pai está em ajudar ao filho, em incentivar ao filho, em ensinar esse filho que ele precisa a cada dia que passa ser uma pessoa melhor. Amém? Então um exemplo que nós tiramos dessa história de Noé é que um pai jamais deve amaldiçoar um filho. Jamais um pai deve desejar o mal para um filho. Jamais um pai, ele deve no seu coração ali, desejar maldade. Seja em momento de raiva, seja em que for. Existe uma autoridade espiritual sobre a tua vida que é pai. Então, seja prudente. Alicerce a tua família nos pés do Senhor. E toda vez que você perder a cabeça, por questão de nervosismo, por questão de alguma circunstância ou problema, entenda: Deus está em primeiro lugar. Você pode irar, mas você não pode pecar. Você pode ficar nervoso ali e tal, mas você não pode deixar que isso se torne um pecado. Amém? Agora vamos lá, vamos continuar a história. Agora vamos aí para o próximo capítulo. Nós estamos em Gênesis 9, agora vamos para Gênesis 11. Gênesis 11, 26. Nós vamos falar de Terá. Quem foi Terá? Foi pai de Abraão. Amém? Gênesis 11, 26. Amém? Vamos lá. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, que era seu neto, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram em Harã, habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Amém? Aqui nós vemos a história do pai de Abraão. Ou, como está falando aqui, Abrão. O que acontece? Nós vemos que ele gerou 3 filhos. 3. Foram eles, Abrão, Naor e Harã. Só que Harã morreu. Harã teve um filho que foi Ló e morreu. E o pai, que era Terá, viu seu filho morrer. Ele perdeu um filho, passou por um problema muito difícil, uma circunstância terrível, é uma ordem totalmente não natural, onde um pai tem que enterrar um filho, não dá nem para imaginar essa dor. Ele viveu aquilo, mas ele ainda tinha mais 2 filhos. Esses filhos tiveram suas mulheres, tal. Sarai, que era a esposa de Abraão, era estéril. E o que aconteceu? Ele falou o seguinte, ó, o 31 diz assim: tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, habitaram ali. Um dos problemas que nós enxergamos aqui é que ele falou que ia fazer uma coisa e não fez. Ele começou um projeto e não foi até o fim. Um dos problemas
Outro problema que nós conseguimos enxergar nessa parte desse texto. Ele passou por uma dificuldade, por uma perca. E isso acabou atrapalhando toda a estrutura familiar dele. A ponto dele não conseguir concluir seus objetivos. Sabe? Então muitas vezes os pais passam por dificuldades. E isso acaba influenciando sobre a educação dos filhos. Os pais passam por problemas e isso acaba influenciando na caminhada, na educação dos filhos. Muitas vezes os pais estão com problemas graves e têm descontado isso nos filhos. Nós precisamos, meu irmão, trazer essa palavra para o nosso coração e entender que nós não podemos ter esse tipo de atitude. Amém? Nós temos que pegar isso, meu irmão, trazer para o nosso coração e praticar totalmente o contrário do que está escrito nessa parte. Ele não concluiu o seu objetivo, que era chegar a Canaã. Parou no meio do caminho e ali mesmo ele habitou e morreu. Sabe? É por isso que no versículo 12, é por isso e mais um motivo que nós já vamos falar, que no versículo 12 diz assim, ó: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sabe? E adivinha qual é a terra? Deus mostrou para ele? Canaã. Então nós devemos, meu irmão, entender, sabe, que aquilo que nós começarmos, nós devemos terminar. Aquilo que você iniciar com a tua família, um propósito, algo que você iniciar com os teus filhos, vá até o fim. Porque se você não for, é uma perca de credibilidade muito grande com eles. E também Deus não aprova esse tipo de coisa, onde você começa e para. Tanto é que Deus falou para Abraão sair da terra, ali de perto do pai dele. Sabe? Sai daí, porque vai para uma terra que eu vou te mostrar. No começo aqui nós vimos que eles iriam para Canaã, mas pararam no meio do caminho e desistiram e se confortaram, sabe? Não, tá bom aqui mesmo, né? Vamos ficar aqui. Muitas vezes você fala algo para o teu filho, você enche o coração dele de esperança e ele está esperando aquilo e do nada muda de ideia ou do nada desiste daquilo. Avalie muito bem as conversas que você tem tido com eles. Em nome de Jesus. Que isso entre no teu coração. Amém? Essa é mais uma lição. Agora vamos, ainda falando de Terá, abra em Josué 24. Josué capítulo 24, versículo 2. Esse é o segundo motivo porque Abraão recebeu o pedido de Deus para que ele saísse de lá. Josué capítulo 24, versículo 2. Quem achou, diga amém. Disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: além de Eufrates, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, e serviram a outros deuses. Aqui está escrito, vou ler mais uma vez. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Além, quer dizer, depois do Eufrates, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, e serviram a outros deuses. Está aí mais um motivo dele não ser honrado por Deus. Servir a outros deuses. Sabe? Aonde está o teu coração, você pai, você mãe? Aonde está o teu coração? O que tem sido mais importante do que o próprio Deus na tua família? Deus tinha um projeto para essa família.
Mas aquilo que Deus não conseguiu fazer com o pai, Ele fez com o filho. Sabe? Deus tinha um projeto. Deus tinha um projeto. E infelizmente, Ele não contribuiu para isso acontecer. Além de servir para outros deuses, Ele não terminou aquilo que Ele começou. E não conseguiu superar as dificuldades da vida. Então que nós possamos aprender essas lições com Terá. Amém? Agora eu quero que você volte em Gênesis. Nós vamos ler Gênesis 37. O livro de Gênesis é fantástico. Se você tiver oportunidade, leia-o. Gênesis 37, versículo 3. Você está entendendo a palavra? Amém? Gênesis 37, 3. Diz assim, ó. Israel amava José. Israel era Jacó. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai amava mais ele do que a todos, odiaram-no, e já não podia falar com ele pacificamente. Só até aí. Olha aí um problema sério. Isso é um problema grave. O pai que tem mais de um filho, ele ter preferências a respeito de filhos, ter ali seus preferidos, seus prediletos. Sabe, meu irmão, aí existe um problema, que muitas vezes não era a intenção ali de Jacó ou Israel, não era a intenção dele gerar esses ciúmes, essa inveja no coração dos outros filhos. Só que pela maneira dele fazer as coisas, pela maneira de como ele agiu, ele pegou e fez uma túnica colorida e deu, sabe? E ali, o que acontece? José, ele simplesmente estava escrito na testa dele que o pai gostava mais dele do que dos outros. Só que todos eram filhos do mesmo pai. E por que um é melhor do que o outro? Sabe? E o que acontece? Isso gerou no coração dos outros irmãos. O pastor Diogo pregou sobre isso. Isso gerou no coração dos outros irmãos uma inveja, uns ciúmes, sabe? Algo que foi gerado ali, a ponto de desejarem a morte dele. Aqui fala que eles não conseguiam falar com ele pacificamente. Virou uma guerra dentro da casa. E quantas vezes, eu sei que não é a intenção dos pais que isso aconteça, mas infelizmente pelas atitudes, acontece. O pai, ele tem dado mais preferência, ele tem dado mais atenção, ele tem amado mais a um do que a outro. Se eu for jogar ao extremo, você morreria pelo seu filho X e pelo seu filho Y. É uma coisa muito diferente, sabe? Mas você julgar o amor que você tem pelos seus filhos, a ponto de falar assim, não, eu amo esse muito mais do que esse, e deixar isso explícito para eles, isso pode causar no coração dos meninos, das meninas, algo terrível, algo doentio, algo infernal, a ponto do diabo agir ali. É uma brecha que os pais têm deixado acontecer no coração dos filhos, e isso tem acabado com as coisas. Uma briguinha que na infância é só uma briguinha, no futuro cada um vai viver sua vida para um canto e ninguém fala com ninguém. Aí os pais morrem e a família nem tem mais contato com ninguém, sabe? Aí está um problema gravíssimo. Está um problema gravíssimo. E nós precisamos consertar isso. Amém? Uma coisa é o pai ajudar o filho para resolver o problema dele. O objetivo principal quando um pai ele gera um filho é fazer esse filho ter sucesso, ser bem sucedido na vida. E muitas vezes tem filhos, meu irmão, que vai conseguir sozinho.
Tem filhos que vai conseguir seguir no seu exemplo. Tem filhos que vai precisar de um pouco de investimento, de um incentivo ali, sabe? Aliás, tem filhos, meu irmão, que muitas vezes você vai ter que carregar no teu colo e fazer ele chegar lá. Vai, meu filho, vai. Sabe? Trazendo isso para a palavra de Deus. Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Muitas vezes, o que Deus quer de nós é que nós adoremos e tenhamos um relacionamento com Ele. E muitas vezes você consegue isso. Só que tem pessoas, meu irmão, que tem uma dificuldade maior. Sabe? E ela precisa passar por uma luta. Ela precisa ter um obstáculo. Mas Deus pega, tira o obstáculo para que a pessoa consiga. E tem pessoas que mesmo tirando obstáculos, elas não conseguem. É quando Deus pega você no colo e te faz chegar na vitória. Sabe? Que você entenda isso. Se você tiver mais de um filho, seus filhos têm que te olhar como um incentivador. E se tiver um também, eu estou dizendo assim por questão de não olharem como se você ama mais um do que o outro. Uma vez, vou dar um exemplo da mesma situação. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando: pastor, meu pai faleceu, mas antes de ele falecer, ele conversou comigo. Porque eu fui questioná-lo a respeito do porquê que ele nunca me ajudou. Sabe, pastor, meu pai pagou a faculdade para os meus irmãos. Meu pai, ele conseguiu um emprego para os meus irmãos. Meu pai, ele ficava estudando com os meus irmãos na casa. Só que eu, pastor, eu sou o filho mais velho. Ele nunca fez isso comigo. E eu fui questionar meu pai, por que ele fez isso? Por que ele teve essas atitudes? Por que ele amou mais os outros do que a mim? E aí, pastor, sabe o que meu pai me falou? Meu pai falou: filho, eu te amo como eu amo os outros. Só que eu nunca fiz essas coisas por você, porque você nunca precisou. O meu prazer, meu filho, era ver você chegando com a nota máxima da sala. Enquanto seus irmãos chegavam com nota vermelha, eu ficava triste e falava: não, eles têm que ser igual a você. Então eu me empenhava para eles conseguirem chegar aonde você chegou. E aí ele estava falando, esse rapaz estava me falando isso com lágrimas nos olhos, emocionado, dizendo assim: pastor, hoje eu entendo que a minha função foi inspirar os meus irmãos a crescerem também. E desde então, depois que esse pai faleceu, ele tem tentado desempenhar esse papel na vida dos seus irmãos mais novos. Entende? Que nós possamos entender isso. Essa é a lição que nós temos que tirar dessa história de Jacó. Que você não demonstre mais amor para um filho do que para outro. Se seu filho precisar pagar, que você ajude ele a pagar a faculdade, ajude. Sabe? Ajude. Ajude. Faça ele conseguir chegar lá. Porque se você fizer isso, ele vai chegar muito mais longe do que você chegou. E um dia, meu irmão, um dia você estará velho, nós estaremos velhos. E um dia nós precisaremos ser cuidados por aqueles que se espelharam em nós. Você cuidou do teu filho? Cuide bem dele. Porque um dia você precisará ser cuidado por ele. Um dia você precisará disso. Sabe? Entenda. Nós precisamos plantar hoje, para que lá no futuro nós possamos semear. Em nome de Jesus. Amém? Vamos falar agora do último. Está em 1 Samuel. Não está em Gênesis. 1 Samuel 2. Samuel capítulo 2. Hoje é Santa Ceia. Quem achou, diga amém. 1 Samuel capítulo 2. Diz assim. Versículo 12. Diz assim: eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam
o Senhor. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor. Agora pula lá para o versículo 17. Diz assim: era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Pula para o versículo 22. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então ele lhes disse: por que fazeis essas tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Só até aí. O que acontece? Nós temos aqui um exemplo de um pai que era um homem da casa do Senhor. E ele era ali, tinha aquelas funções de sacerdote, trabalhava no templo, fazia ali as coisas a respeito do ministério, tinha toda uma função. Só que estava acontecendo um problema na casa dele e ele não resolveu. Estava acontecendo problemas com os filhos dele e ele não resolveu. Aqui nós vemos um exemplo de uma pessoa que talvez pôs o ministério acima da família. Nós vemos aqui um exemplo de uma pessoa que pôs as suas prioridades acima das prioridades familiares. E muitas vezes, meu irmão, você não tem um ministério ativo na igreja, mas você tem um emprego, algo que você tem que ser você fora da sua casa. E isso tem tirado o foco. E os seus filhos estão sentindo a tua falta. E a atenção dos seus filhos acabou. Aonde está aquele pai, aquela mãe? Aonde está? Como é? Isso eu quero te fazer essa pergunta e que você guarde no teu coração. Como é a imagem que os seus filhos têm de você? Como é? Então ele teve essa dificuldade. E todo Israel estava comentando a respeito das coisas erradas que os filhos de Eli faziam. Eles eram tipo os filhos do pastor, sabe? E eles tinham atitudes erradas e todos estavam comentando. E o próprio Eli, ele falou assim: eu ouço de todo Israel aquilo que vocês têm feito. Eu ouço. Eu ouvi falar que você está fazendo isso. Quando na verdade ele tinha que saber. Ele tinha que saber porque são filhos dele. E aí, meu irmão, aconteceu o problema. Porque os meninos estavam tão revoltados, eles estavam tão desviados da presença de Deus, que eles pegaram isso que ele falou, entrou por aqui e saiu por aqui, não aconteceu nada. E a Bíblia fala que Deus queria matar eles. Eles pegavam sacrifício, sabe? Aquele sacrifício que as pessoas ofereciam a Deus, e deturpava todo aquele sacrifício. As mulheres que serviam ali na entrada do templo, eles abusavam das mulheres, sabe? Coisas erradas, terríveis. E o pai deles era o sacerdote, o responsável da presença de Deus, de dar o recado de Deus, de ungir, sabe? As pessoas e tal, de oferecer os sacrifícios. Então nós vemos aqui uma outra lição. Ele não tomou providências cabíveis a respeito do erro e pecado de seus filhos. Não tomou. Muitas vezes, meu irmão, você sabe o que está acontecendo com o teu filho? Isso é uma pergunta, você sabe? Você sabe o que está acontecendo com o teu filho?
Sabe? O que será que está acontecendo com ele na escola? O que será que seu filho anda assistindo na internet? O que será que ele anda conversando com as pessoas? O que será? Não pense, meu irmão, que o teu filho é um santo. Não pense, eu vi o pastor Diogo me mostrou, um pastor pregando sobre esse assunto esses dias. E é a pura realidade. Não pense que o teu filho é um santo. Nós vivemos num mundo totalmente carnal, onde ele vai para uma escola onde tem pessoas totalmente carnais. Ele tem amizades que muitas vezes não condizem com a palavra de Deus. Ele tem se alimentado de coisas que muitas vezes não agradam a Deus. Começa pequenininho com uma música do mundo, com a palavra que não deve falar, com coisas que não devem ver. E isso, meu irmão, vai tomando uma proporção. E chega a ponto dessas pessoas aqui que quando o pai fala, eles nem escutam mais. Então corte isso hoje, pela raiz. Não permita, meu irmão, corrija o teu filho conforme ele deve ser corrigido. Eu vi uma estratégia ontem no Facebook, a Dani estava mostrando, muito boa, fantástica. Hoje, as crianças, elas são dependentes do Wi-Fi. E eu vi um pai, o que ele fez? Todos os dias, esse pai muda a senha do Wi-Fi e coloca um bilhete assim: querida filha, hoje eu mudei a senha do Wi-Fi. Se você quiser a senha, me ajude com isso. Nossa! Meu irmão. Mas foi uma maneira dela aprender que, poxa, ela tem que ajudar. Beleza. E aí quando ele chega do trabalho e vê que ela fez o que ele tinha pedido, aí ele libera. Coloque limite nas coisas. Coloque limite. Ah, pai, quero comer. Come uma pizza inteira sozinho. E dá-lhe. Meu irmão, coloque limite. Coloque limite no tempo que ele passa ali no videogame, no tempo que ele passa ali no Minecraft, no tempo que ele passa ali jogando, sei lá, computador, conversando no celular. Celular, meu irmão, é algo que está sendo muito mais importante do que a convivência. Está sendo muito mais importante do que a própria convivência. E isso não apenas entre os filhos, mas também entre os pais. Sabe, a pessoa consegue ficar sem a outra, sabe, sem estar junto assim, mas não consegue ficar sem internet. Não dá, nossa. Entenda, meu irmão, aonde está teu coração? Aonde está Deus? Você pai, você mãe, vocês são os sacerdotes do lar de vocês, os pastores do lar. Vocês têm que implantar ali a presença de Deus. É chamar a responsabilidade para si e falar assim: nessa casa aqui vai ter que ser assim, sabe? E se o filho se levantar, coloca ele no lugar dele, porque quem é o pai é você, quem é a mãe é você, sabe? Em nome de Jesus, que Deus possa confirmar essa palavra no teu coração. Nós falamos de várias coisas, mas entenda que nós precisamos extrair disso algo para a nossa família, ser uma família alicerçada na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar convidando os diáconos para estarem aqui, os oficiais. Nós estaremos ministrando a Santa Ceia neste momento. E hoje eu quero que essa Santa Ceia ela seja ministrada da seguinte forma: nós vamos tomar essa Santa Ceia em família, sabe? Juntos. E se você não tem a sua família aqui, nós, como Abba Pai, somos uma família, amém? Se você é de outra igreja, nós somos uma família, moraremos no céu juntos, amém? Pode ficar à vontade.